várias histórias para você. Mas nós vamos ver na palavra que você pode ser esperança. Não importa as circunstâncias. Primeiro cenário que eu quero trazer para você. Gênesis 1. Gênesis 1. Versículo, eu que botei aqui, versículo 28. Né? Gênesis 1, versículo 28. Você pode acompanhar, pode marcar. Mas vamos pensar primeiro aqui no nosso cenário. Jardim do Éden. Pensa na criação do mundo. Deus vai lá, haja luz, separa a terra das águas, firmamento, e vamos lá naquela, cada coisa faz planta, faz fruta, faz flores, faz animais, e lá cada dia ele faz uma coisa com todo, assim, detalhe, riqueza de detalhe, e ele prepara um jardim do Éden, um lugar onde tem uma variedade de plantas, um lugar onde tem conforto, um lugar onde não precisa trabalhar, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz. Deus, né, cria o homem, cria a mulher, que é espetáculo, né? Criou a mulher para o homem, gente, não tem coisa melhor. Cria um casal, coloca ele no jardim e fala o que em Gênesis 1, 28? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Veja bem, Adão e Eva, aqui o contexto de Adão e Eva, vivendo num lugar maravilhoso, variedade para se alimentar, subjugando a terra, ou seja, eles mandam, eles colocam o nome nos animais, eles acordam a hora que querem, eles não precisam ir pegar metrô, pegar ônibus, acordar cedo para ir trabalhar. Eles lá desfrutam da presença de Deus. A palavra diz que Deus vinha toda tarde, caminhava e conversava com eles. Relacionamento direto, íntimo, pessoal e restrito com Deus. Só tinha os dois. Há quem diga, eu já ouvi pastor Renato falar, que melhor ainda que não tinha sogra, nem sogro, né? Nenhum dos dois. Então estava tudo perfeito. Então estava tudo para dar certo. Vamos pensar, a gente num contexto desse. Imagina você sem dívida no banco, dinheiro à vontade, comida na geladeira, família em paz na casa. Você não falou glória aqui, né? Amém? Tudo pronto para dar certo. Aí você fala assim, agora sim, Evelise. Agora eu vou ser esperança da glória de Deus. Agora eu posso vir aqui na igreja testemunhar de um Deus que me deu tudo, de um Deus que eu estou com a vida mansa, que tranquila. Posso viver uma plenitude, a tranquilidade. Eu sou a cara da esperança aqui. Posso falar isso. Mas se a gente seguir no texto, você conhece essa história. Deu certo o negócio? O que aconteceu? Por conta de uma cobiça? Por conta de um desejo mau, aquele homem, aquela mulher se afastam daquilo que era perfeito, daquilo que era maravilhoso, daquele ambiente frutífero, daquele lugar que tudo iria dar certo. E caminham em direção ao pecado. Ali começa a destruição do mundo. Nosso primeiro cenário mostra que não depende das circunstâncias. Ser esperança do mundo, ser esperança da glória, caminhar com Cristo, ser cheio da presença de Deus, transbordar do amor de Deus, não depende das circunstâncias que você está vivendo. Entendeu? Não depende das circunstâncias que você está vivendo. Então tira essa desculpa do seu vocabulário. Adoro. O dia que eu receber um aumento lá no trabalho, eu vou contribuir aqui. Vou até ajudar o pastor Renato. Poxa, mas eu preciso receber um aumento lá. O dia que minha família estiver toda na igreja, aí eu vou poder ajudar e servir a igreja, dar aula, ajudar na parte social. O dia que meu filho estiver lá formado já não preciso me preocupar com ele. Quando ele crescer, quando ele sair dessa idade que está me dando trabalho, aí sim eu posso orar, posso participar da jornada de oração, da vigília de oração. Quem nunca começou a dar um monte de desculpa para Deus, né? É o cenário, agora eu não posso. Um dia eu vou conseguir. Eu quero te dizer que, primeiro, dificilmente vai chegar esse dia na terra que esteja tudo em plenitude. Desculpa, mas a Bíblia diz isso.
Segundo, mesmo quando eu tenho momentos de calmaria, porque nós temos momentos de calmaria, isso não quer dizer que eu vou frutificar para o reino. Muitas vezes é o contrário. É ali que eu vou me afastar do reino de Deus. Então, primeiro cenário. Não espera a plenitude da sua paz, do seu tempo, a prosperidade, o amor, a tranquilidade para ser esperança da glória. Captou? Recebeu? Talvez alguém falou assim, eu tô sendo eu aqui agora. Vamos para o segundo cenário? Segundo cenário, a gente vai encontrar o segundo cenário lá em Êxodo 40, 35. Êxodo 40, 35. Vamos lá viajar no tempo e entrar no segundo cenário. Um povo escolhido por Deus, que já tinha começado a viver promessas maravilhosas de Deus, um povo escolhido de geração em geração, de repente, se vê como escravo. Eles entram no lugar estranho por uma circunstância momentânea, se acomodam no Egito, se acomodam no lugar que não era o lugar que eles tinham que estar, viram escravos por 400 anos. Gerações vão passando e aquele povo cada vez mais sofrido, amarrado, preso, escravizado por um povo. Só vou pegar uma deixa aqui. Não estaciona no terreno do inimigo. Amém? Não estaciona no terreno do inimigo. Talvez por alguma circunstância você esteja vivendo sentimentalmente, espiritualmente, materialmente, no lugar que não é o lugar que Deus te chamou para viver. Não é a casa de Deus, não é santuário de Deus, mas você se acomodou lá. Você vai virar escravo, porque o pecado escraviza. Então acorda e vamos se movimentar. Mas aquele povo, no cenário que nós estamos falando, estava lá há 400 anos. De repente Deus chama Moisés e fala assim, olha Moisés, eu ouvi o clamor do povo. Embora o povo estava escravizado, sofrendo, ele clamava a Deus. E aí Deus fala, eu ouvi o clamor do povo, vou te levantar como libertador e você vai sair. Ah, obrigada, Valdir, querido. Você vai sair comigo, vou te levar à terra, ao lugar que eu quero que vocês estejam. A terra chamada terra prometida de Deus. Aí, naquele dia que Moisés recebeu essa mensagem, houve uma mudança em tudo e aquele povo se tornou próspero, tudo aconteceu na vida deles, resolveu tudo, não foi assim? Foi assim, gente? Não foi assim. Tem um processo, né? A gente às vezes quer que seja assim, né? Ai, gente, eu orei tanto aqui, mas chega em casa, tá lá o mesmo marido, tá lá o mesmo problema, o extrato do banco tá com a mesma corzinha vermelha. Existe um processo que a gente precisa caminhar. E esse processo durou 40 anos. Deus levanta Moisés como libertador e quando a gente pensa que a coisa melhora, piora, porque enquanto o povo trabalhava escravizado, fazendo os tijolos, Faraó falou, estão com muita ideia aí, vamos fazer o seguinte, além de fazer o tijolo, eles vão procurar o material para fazer o tijolo. Agora vai ser mais difícil a escravidão. Mas Deus vence sempre, né? Nosso Deus nunca empata, ele sempre vence. E levou o povo para fora do Egito. Aquele povo está caminhando 40 anos no deserto. Gente, eu que venho de uma geração escravizada. Ó, geração após geração. Agora a minha libertação chama-se deserto. E nesse nosso novo cenário, eu estou caminhando no deserto. Caminhando no deserto, caminhando no deserto. Deus está provendo, porque Ele derrama o maná. Deus está provendo, porque Ele provê água. Deus está provendo porque as sandálias, as roupas não se desgastam, né? É um milagre de Deus cuidando, mas no meio de muito sofrimento, muita dor. Andar no deserto não é bom. Ali eles estão caminhando e a geração que sai do Egito vai toda morrendo até para eles cumprirem, né? Aquela palavra de Deus que só entraria na terra prometida uma geração nova, tirando Josué e Calebe. E aquele caminho árduo, no meio daquele caminho árduo, Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, agora eu quero que você construa uma casa, um local para eu habitar. Você vai fazer um tabernáculo, um local
para que eu habite, para que eu derrame a minha glória sobre a terra. Eu fico imaginando o povo recebendo essa notícia. Peraí, gente, acho que Deus não está entendendo. A gente não tem casa, a gente não tem trabalho, a gente está escravizado há muitos anos, a gente está todo mundo desempregado, a gente está andando na rua, não tem nem outro sapato, é o mesmo sapato. Como é que a gente vai construir? Aí Moisés fala assim, peraí, gente, mas é mole, porque a construção é toda em ouro, prata, bronze, pedras preciosas, né, linho, tudo assim, gente, coisa simples. Simples. Deixa eu até beber água aqui. Eu imagino esse povo, gente. Deve ter olhado e falado, gente, não é possível. Mas eu acho fantástica a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina tanto. E é nesse segundo cenário que nós estamos, talvez, agora. No meio de uma pandemia. Muitos desempregados. Muitos doentes. Muitos chorando um luto que nem pôde chorar perto do perdido. Porque essas mortes, né? Essa semana eu também perdi uma pessoa, estava comentando, não foi de Covid, mas não pude nem ir ao cemitério para prestar homenagem à família, porque fica uma situação complicada. Então eu creio que se a gente for contar aqui, se a gente for falar de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, nunca antes houve uma história, na história, algo assim, nessa proporção. Ninguém sabe o que vai acontecer. Todas as grandes economias estão com problemas. Não é coisa do Brasil, não é nada daqui da cidade. O problema é mundial. Então, como aquele povo um dia, nós temos recebido uma ordem de Deus. Você é esperança da glória. Você precisa entender que Deus está falando, você precisa plantar esperança, você precisa plantar uma casa de riqueza, de prosperidade, para eu habitar, para eu transbordar, para que a minha glória seja vista e seja transbordada até você. O que eu acho fantástico é que aquele povo massacrado, ele recebe aquela atribuição. Mas antes desse texto que eu falei, Êxodo 40, 35, mas eu vou ler uns versículos antes, que diz assim, no capítulo 35, diz assim, gente, a letra é extra gigante, mas eu ainda preciso de óculos. O negócio está feio. Ele diz assim, no capítulo 35, ele diz assim, Deus ele vira para Moisés e dá uma orientação aqui. Você vai tomar posse dessa orientação para a sua vida. Ele falou assim, ó, falou mais Moisés, porque Deus já tinha falado para Moisés, eu vou falar que o que Moisés é que eu não achei onde Deus falou, mas Moisés já começa a falar para o povo assim. 35, versículo 4. Êxodo 35, 4. Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo. Essa é a palavra que o Senhor está ordenando e dizendo. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor. Aí ele vai relacionando aqui, né? Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, pele de carneiro, pedras de ônix, de não sei o que lá. Mas eu só queria destacar uma palavra. Deus fala assim, cada um do que tem, traga voluntariamente à casa do Senhor. Lembra que eu estou falando com um povo que quase não tem, que praticamente não tem. Que talvez ele tenha um cordãozinho de ouro, que lá um brinquinho, porque eles usavam um brinco, né? Tinha aquele brinco de ouro lá da avó guardado. Talvez tivesse um pouquinho de mantimento, uma pelezinha de carneiro, porque naqueles 40 anos de deserto eles estavam arrastando, talvez a minha família tinha 2 carneiros, e aí Deus está pedindo para eu entregar voluntariamente a pele do carneiro que eu tenho, que eu... Talvez seja o meu, eu estou pensando assim, eu tenho 2 carneiros. Quando a gente chegar na terra prometida, meu rebanho tem que começar dos 2 carneiros. Mas agora Deus está falando para me entregar essa pele. Voluntariamente. Para se o meu coração se dispuser, eu pegue aquilo que eu tenho e entregue ao Senhor. Deus hoje está falando aqui para cada um de nós, a começar de mim. Entrega o que você tem para Deus. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu não estou falando só de preciosidades que você tenha no mundo material. Mas você tem entregado seus dons para Deus? Você tem dado o seu tempo para Deus? Quanto tempo
Você tem parado a sua vida, a sua murmuração, a sua chateação, a sua reclamação, aberto a sua Bíblia, lido, meditado, orado, adorado? Ou será que o seu momento de encontro com Deus é só aqui na igreja? Eu já fui a um culto essa semana. Uau, pronto, já bati meu ponto na igreja, já estou 10 com Deus. Não, Deus está falando hoje. Você quer transformar a tua vida? Você quer ser esperança da glória? Entrega tudo que você tem voluntariamente para mim. Porque Deus é o Deus que faz maravilhas. Entrega seus dons. Quais são os seus dons que você tem enterrado? Você pode ter dons de serviço, dons de louvor, dons da palavra, dons de ensino. E você está falando, mas a pandemia, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer nada, mas eu não sirvo, eu deixa para lá, eu vou esperar passar, eu vou esperar chegar a vacina, eu vou esperar alguma coisa. Deus está falando hoje, queira me adorar, queira me entregar, queira me servir. E vamos ver o que acontece? E aí, seguindo, se a gente for seguir o texto aqui, mas eu vou dar, pular aqui um pouquinho, no capítulo 35, lá no versículo 21, Moisés fala assim: veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. Quando eu entrego voluntariamente, aí sabe o que acontece lá no versículo 31? E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Ele está falando de 2 homens que Deus chamou para trabalhar na obra. O encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo lavor. E para criar invenções para trabalhar em ouro, prata e cobre. Quando eu entrego o que eu tenho, eu já começo a receber o que eu não tenho. Eu entreguei meu ouro, eu me coloquei à disposição para trabalhar e Deus capacitou aqueles homens para fazer. Mas onde eu queria chegar é no capítulo 36, no versículo 6 e 7, diz assim, gente, eu estou falando de um povo no meio da pandemia, só que era no meio do deserto. A pandemia deles se chamava deserto, o Covid deles se chamava deserto. Aí diz assim, no capítulo 36, versículo 6. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: a obra vai ter que parar porque não tem dinheiro. Não vai dar para alimentar os moradores de rua porque não tem comida. Foi isso que Moisés disse aí? Alguém está com a Bíblia aberta? Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. O povo foi proibido de trazer mais. Cara, é demais isso, né? Pastor Renato fala, chega de guaravita. Chega porque não tem morador de rua para tomar guaravita aqui. É isso que aconteceu. No meio da escassez, Deus faz milagres. E Moisés teve que proclamar para o povo, olha, vocês estão proibidos, porque não tem mais. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se. E assim sobejava. Amém? Agora, como é que está seu coração disposto para isso? E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando do seu coração disposto para fazer a obra. Do seu coração disposto para levantar a sua voz e dizer, Deus é o meu refúgio e fortaleza, eu não temerei Covid, eu não temerei falta de emprego, eu não temerei filho fora da casa do pai. Se disponha a declarar a palavra de Deus, se disponha a entregar aquilo que você tem nas mãos de Deus, porque vai chegar um momento e Deus vai falar, chega, chega. Se nós atualizarmos aquele prédio, aquele tabernáculo, hoje valeria, vi um pastor pregando, falando sobre isso, que custaria cerca de 16 milhões de dólares, aquele tabernáculo. Fora o material, por conta do material de ouro, pedras e tal. Imagina um povo no deserto juntando 16 milhões de dólares. É o impossível quando nós estamos dispostos a servir a Deus. Deus tem uma obra para fazer aqui nesse lugar. Deus tem uma obra para fazer em São Gonçalo, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Mas tem que começar aqui. Tem que começar com o meu coração disposto. Então, meu primeiro cenário,
eu estou com toda a prosperidade e acabei buscando o pecado. Segundo cenário, eu estou no meio de uma escassez, no meio de um problema e consegui construir. Deus me usa como braço para o tabernáculo do Senhor, a casa do Senhor ser construída. E aí o Êxodo 40, 35 fala, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, depois da construção isso, né? Porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Se nós nos dispusermos a servir, a adorar a Deus, a estar na presença do Senhor, a tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos no Senhor, Deus vai encher este lugar com a glória dele. Vai transbordar. E vai transbordar pelo bairro, a ponto das pessoas, dos vizinhos, não conseguirem resistir se não vierem para cá domingo, se não baterem na porta dia de semana e falar, eu preciso entender o que acontece aqui. Eu preciso entender que paz é essa, o que essa rua aqui está lotada da presença do Espírito Santo de Deus. Só que eles não sabem o que é, né? Vão dizer o que é. Porque aqui vai transbordar. Mas depende de cada um de nós. Deus quer nos usar como braço. Mas eu vou para o terceiro e último cenário. Terceiro e último cenário. Fica lá em João 14, versículo 17, diz assim. Deixa eu abrir aqui até. Marquei os textos. João 14. Botando a mão na boca que não podia. Ah, Senhor. Queima, Senhor. Aí vamos lá. João 14, 16. Do 15 em diante diz assim. Se me amais, é Jesus prometendo o Espírito Santo de Deus, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Terceiro cenário. O templo é onde agora? É o tabernáculo? É o templo de Salomão? É essa igreja linda aqui? Qual é o templo? Nós. O templo agora sou eu. O Espírito Santo de Deus tem que encher a minha vida, tem que penetrar na minha vida. E quando ele entra na minha vida, né, nós cremos que a partir da salvação nós abrimos, convidamos o Espírito Santo para vir. Mas o Espírito Santo ele não invade a porta, né? Ele vai tomando o espaço que você deixa ele tomar na sua vida. E nesse terceiro momento, nesse terceiro local de adoração, nesse terceiro templo, primeiro eu tenho um lugar perfeito criado pelas mãos de Deus, depois eu tenho um lugar criado, idealizado por Deus, mas criado pela mão dos homens, sendo braço de Deus. Agora eu tenho o templo do Espírito Santo de Deus como a minha vida, sendo esperança da glória. Como é que esse templo seu está construído? Com ouro? Pedras preciosas? Eu estou falando espiritualmente. O que você tem juntado? O que você tem arrecadado? O que você tem sentido para que você possa transbordar e ser a esperança da glória? Ali fora tem gente morrendo. Ali fora tem gente clamando por uma palavra de esperança. E hoje a gente vê, eu vejo muito, porque eu tenho o hábito de nas redes sociais e no WhatsApp, tudo, passar muito a palavra de Deus. E muitas vezes eu passo, não importa para quem que seja, se é a pessoa mais simples do mundo, ou sei lá, é o cara mais top aí. E sabe o que você vê? Os olhos, assim, ó. Ele pode nem entender, mas ele está necessitado de uma palavra de esperança. E a gente está enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida, enchendo a nossa mente com Netflix, com joguinho, com reclamação, com papo de política, com futebol. Tem coisas boas, não estou dizendo que a gente não possa fazer algumas coisas boas. Mas nós precisamos encher o nosso templo com a palavra de Deus. Fazer morada do Espírito Santo para que Cristo em mim seja esperança da glória.
Para que quando eu chegue no meu trabalho, normalmente, possa estar trabalhando. Se eu sou padeiro, se eu for fazer o pão, eu faço o pão cantarolando o louvor que foi cantado ontem aqui, hoje, no dia seguinte, né? Pensando, ontem domingo, estou aqui fazendo pão, e você está adorando a Deus fazendo pão. Sabe o que vai acontecer com aquele pão? Quando alguém comer aquele pão, vai dizer, esse pão está diferente, está gostoso. Eu creio nisso. É a obra da minha mão. E se eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, a minha vida toda vai fluir. Se eu estou no meu trabalho no direito lá e eu estou falando com o cliente vai dizer, poxa, eu vou acreditar na senhora, eu vou entender que a senhora está falando certo, porque eu estou sentindo alguma coisa diferente em você. E assim, não precisa nem eu sair na rua e gritando, Jesus salva, porque quando alguém olhar a minha vida, vai olhar e falar assim, eu quero conhecer essa moça ali, a Mirtes ali. Gente, ela passa lá em São Domingos, na rua, ela na vizinhança, eu ouço ela lá, a casa dela é uma paz. Queria ser amiga dela, porque eu acho que ela tem alguma coisa. E Mirtes, naturalmente, eu conhecendo ela, naturalmente eu vou chegando perto dela e eu vou me tornar uma pessoa com esperança, porque o Espírito Santo de Deus, ele transborda. Ele é muito grande para ficar dentro de você. Então, quando você vai se enchendo, ele transborda. E a Mirtes está transbordando, o Valdir está transbordando, o irmão está transbordando, cada um dentro da sua função, cada um fazendo o que Deus chamou para fazer. Qual o cenário que você está vivendo? O primeiro, lá no Jardim do Éden? Está tudo sombra e água fresca? Amém por isso. Tomara que esteja assim na sua casa. Ou o segundo cenário, você está no meio de um deserto terrível. Eu quero dizer para você que o cenário verdadeiro é o cenário interior. É o seu corpo, é a sua vida, não é as circunstâncias que você está vivendo. Eu quero te convidar hoje a ser esperança da glória no mundo. Mas para isso tem um processo. Para isso tem um processo, que é o meu processo de santificação. É o processo que eu preciso caminhar com Deus. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso louvar ao Senhor, adorar, orar, conhecer mais de Deus. Tão lindinha que ela falou maravilhosamente bem, né? Que às vezes a gente vai chegar lá no céu e vai dizer, poxa, não aproveitei aqui. Deus quer relacionamento. Lá no Jardim do Éden, ele queria relacionamento. Lá no caminho do deserto, ele queria relacionamento. Lá quando ele fez o templo de Salomão, ele queria relacionamento. Quando ele mandou Jesus aqui na terra, ele queria relacionamento. E hoje ele quer relacionamento com você. E hoje você tem o que ninguém desse povo tinha, que é o Espírito Santo habitando em você. Abaixa a tua cabeça agora, eu queria que você olha para dentro de você agora. O que você tem olhado, as circunstâncias? Será que você está tão acostumado a ficar com o olho aberto, com o ouvido na televisão, nos jornais, nas informações, nas notícias, e não está entendendo que a glória do Senhor vai partir de dentro de você? Faz um caminho com Deus agora sobre isso. Conversa com Deus sobre isso, você e Deus, não sou eu que vou dizer o que você vai falar. Olha para Jesus e fala, Senhor, como eu tenho sido esperança da glória? Como eu posso ser esperança da glória? Como eu posso colocar a minha vida de forma que o meu interior esteja tão cheio da sua presença, que eu construa dentro de mim um ambiente tão seguro, tão limpo, tão íntimo seu, que o Senhor possa transbordar na minha vida. E transbordando, eu possa ser diferença no mundo. Peça a Deus para te mostrar o que você precisa tirar da sua vida. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais e colocar propósito específico na sua vida para que Cristo em você seja esperança da glória de Deus. Deus querido, Pai amado, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo, o teu poderoso nome. Deus, nós estamos aqui declarando, Senhor, que queremos ser esperança da tua glória para o mundo perdido. Senhor, nós queremos, Senhor, entrar no céu, Senhor, e lá encontrar pessoas que falem, eu estou aqui porque você testemunhou do amor de Deus na minha vida. E talvez a gente nem conheça essas pessoas e nem precise conhecer, porque nós estamos transbordando o teu poder, a tua unção, de forma que o mundo será transformado através da minha vida.
Meu Deus, eu preciso agora, Senhor, buscar a Tua presença, santificar a minha vida, Senhor. Orar, ler a Tua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor, cumprir os Teus princípios, para que Tu possas habitar na minha vida, me encher, a ponto, Senhor, que não seja mais eu, mas que Tu habites em mim, de maneira completa, Senhor amado. Ajuda-nos, Senhor, a mudar essa cidade, Senhor. Transformar o nosso país. Nosso país seja conhecido como lugar de oração, um lugar de adoração. O nosso país seja um lugar, Senhor, onde todo mundo tem pão, todo mundo tem emprego, todo mundo tem segurança, Senhor. A começar de mim, Senhor, eu preciso clamar e entregar o meu país nas Tuas mãos. Entregando o nosso presidente, Senhor, governador, prefeito, governante, judiciário, Senhor, porque Tu és o Deus da transformação. Cristo em mim, esperança da glória. Faz de mim, Senhor, a esperança da glória, Senhor, para esse mundo perdido. Te pedimos isso, Senhor, no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Deus tem sido muito objetivo nessa noite, muito claro aos nossos corações. Não há nada a acrescentar.